A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Vamos dar início a mais uma conversa descontraída, informativa a respeito da nossa lição de jovens, nesse quarto trimestre de 2023, que tem por título A Prova da Nossa Fé. Estamos vencendo a incredulidade para ter uma vida bem-sucedida em Cristo. Amém? Se sintam muito bem-vindos. Não é? Comentem, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, seja abençoado e compartilhe essas conversas, essas aulas para aquelas pessoas que você acredita estarem precisando ouvir algo da parte de Deus. Este trabalho é um trabalho realizado pela IEADER, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, que é presidida pelo nosso querido pastor Martim Alves, a quem nós transmitimos a nossa saudação. Também ao nosso coordenador do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, o nosso abraço e o agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, né, fazendo essa grande missão, né, que é ensinar a palavra de Deus, as Escrituras, e se aproximar do nosso Senhor. Eu não estou só, estou aqui acompanhado dos queridos professores Jansen, Felipe, a quem eu trago a minha saudação. Jansen, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Jussier, a paz do Senhor, professores, e vocês que estão nos acompanhando aqui em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, né? Espero poder compartilhar um pouco do que eu aprendi, que eu vou aprender com vocês nesse momento, né? Amém. Felipe, paz do Senhor. Pai do Senhor, meu querido Josier, Pai do Senhor, querido Jansen, professores aí brilhantes, para juntos crescermos na graça e no conhecimento. A você que está conosco, que Deus abençoe a sua vida e vamos lá para mais uma lição, hoje número 8. Ó, que está se aproximando aí do final do trimestre, vai ficando muito bom, o nome do Senhor será glorificado. Amém, amém. Para você que não viu as lições anteriores, fica o nosso convite aí, volta na playlist do canal, assista as aulas anteriores, afinal, a lição ela é contínua, né? Esse trimestre nós temos 14 lições falando a respeito da prova da nossa fé. E eu vinha comentando, meus queridos, lá no princípio, que essa lição ela é interessante, ela faz um convite aos alunos, né? Ela faz um convite a um estudo sistemático da Bíblia. A gente vê aqui em diversas lições, né, pontos muito específicos da teologia sistemática, como é também o caso dessa nossa lição de hoje, né? Na lição de número 2, por exemplo, vimos a respeito de bibliologia, na 3 de teontologia, na 6 de cristologia, e hoje estamos aí tocando um pouquinho na doutrina do pecado, a martiologia, e é um estudo interessante. Talvez, professor, né, pergunta aos seus alunos jovens aí, se eles já tiveram a oportunidade de estudar a Bíblia de forma sistemática, né? A nossa casa publicadora tem diversos livros interessantes que ajudam o aluno a estudar a Bíblia por temas. E esse estudo é muito interessante, porque ele sai daquele estudo padrão, textual, que nós costumamos ter na igreja e na doutrina, né? E ele traz aqui os pontos específicos, os detalhes, as curiosidades a respeito do estudo daquele tema na Bíblia como um todo, né? Então, sinta-se à vontade aí para motivar seus alunos a terem contato com a teologia sistemática, quem sabe até se matricular aí na escola teológica da sua igreja, né? E se aprofundar no conhecimento da Bíblia, da verdade, da palavra de Deus. Vamos dar início aqui à nossa lição de número 8, está prevista aí para acontecer no dia 19 de novembro, e ela tem como título Fé para crer que Deus não criou o mal. É uma pergunta que a gente às vezes faz na nossa ignorância, né? Por falta do conhecimento bíblico. Será que Deus criou todas as coisas e nessas todas as coisas estava incluído o mal? É uma pergunta que muitas pessoas fazem e que esta lição vai nos responder. Eu queria ouvir aí Jansen e Felipe, um de cada vez, a respeito da introdução da nossa lição. O que é que vocês acharam aí desse tema? O que é que a gente pode já antecipar um pouquinho para os nossos alunos? É muito interessante. Eu acho que é uma pergunta, Felipe, Jussier, que todo mundo já se fez na vida. Principalmente quando você, em algum momento, se deparou com a tua trajetória vindo muito bem e do nada aconteceu alguma coisa ruim. Aí você, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus deixou que o mal existisse. Aí algum que talvez com pouca sabedoria vai querer até culpar a Deus por alguma coisa ruim que aconteceu. Mas ao decorrer da história da humanidade, vimos homens, pessoas de diversas religiões e de culturas e até de filosofias diferentes tentando explicar e tentando encontrar um culpado para o mal. Mas uma coisa eu tenho certeza, o nosso Deus é um Deus que é bom, bom em essência, bom na sua totalidade. E que o mal em si, ele não é uma criação de Deus. E sim, infelizmente,
é a obra da queda, é a obra do pecado, daquela oposição a Deus. Então, eu não vou dar spoiler aqui dos próximos tópicos, né? E até para deixar espaço também para Felipe poder falar, mas uma coisa eu tenho certeza, e ao pensar sobre o assunto e ler sobre isso na Bíblia, cada vez mais eu tenho certeza, Felipe, que Deus é bom e nele não existe mal algum. Glória a Deus, é verdade, assim. Na verdade, isso é um tema que é discutido já há muito tempo, né? Muitos teólogos, muitos filósofos já vêm discutindo esse campo aí da criação do mal, Deus criou o mal, inclusive se apegando, que a própria lição vai nos trazer, né? Aquele versículo lá em Isaías, mas sem conhecer totalmente o contexto e também a etimologia original da palavra. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. O próprio Jansen já falou, para não dar muito spoiler aqui, mas nós vamos ver o contexto da profecia, a etimologia original da palavra, e nós compreendemos que, por mais que seja um campo de discussão, e eu vou ser muito sincero, nós estamos falando muito sobre fé e sobre crer durante esse quarto trimestre, e eu acho que uma das lições, talvez, não sei se mais fáceis, mas talvez de mais rápida compreensão quanto à questão do crer, é isso, você acreditar que Deus criou o mal realmente é algo que foge totalmente da nossa regra de fé, da palavra de Deus, o contexto bíblico, e também do estudo sistemático, como já foi falado aqui por você, da própria palavra de Deus. Você é de encontro àquilo que Deus é. Na sua essência, ele é bom. O profeta Abacuque, ele disse que e olha que não vai falar que usar de Deus criar o mal, ele não vai usar nem dizer que Deus poderia criar ou não o mal, ele vai dizer que os olhos do Senhor, eles são tão puros e tão santos que Deus não consegue enxergar o mal. Então, ora, se Deus não consegue enxergar o mal, imagine criar o mal. Então, já foge totalmente da nossa crença bíblica. Deus, ele é bom em essência e ele é apresentado como um Deus bom, mas também ele é apresentado como um Deus justo. E talvez as pessoas elas se percam muito nisso aí. Deus é bom e Deus é justo. No que diz respeito à justiça de Deus, uma vez que Deus ele é justo, as pessoas acabam por interpretar de forma errada as escrituras e a aplicação de Deus no dia a dia da humanidade e dos homens. Mas não dá para separar, porque é uma atribuição de Deus. Assim como ele é bom, ele é justo, ele é santo, ele é um Deus poderoso. Mas a maldade não se encaixa em Deus. Até porque ele é um Deus bom e ele nunca vai de encontro à sua essência. Então, jamais Deus poderia criar ou fazer mal, uma vez que ele é bom. Porque a essência daquilo que Deus é, ele transmite aos homens e ele não vai de encontro à sua própria essência. Amém, amém. Isso aí. E, Felipe, você estava falando isso aí, eu me lembrando aqui da orientação pedagógica da própria lição, né? Que traz ao professor essa dica, né, pedagógica de provocar os alunos a respeito do que eles conhecem por ser o pecado, né? Afinal, o que é pecado? E esse é um ponto central da nossa lição, porque a concepção de bem e mal, de santo e pecado, ela precisa ser ajustada por esse prisma do pecado, né? Porque, como você dizia, Deus é bom e ele é justo. E muitas vezes a justiça dele, né, vai fazer algo que para nós pode até parecer mal, mas na verdade é para combater o pecado e é para o bem. Então, há necessidade do crente de entender o que é o pecado para saber o que é mal, né? E saber o que é que Deus deseja a respeito desse assunto em nosso coração. Então, provoque aí, professor, seu aluno, para saber, para que ele diga para a sala, compartilhe aí seus pensamentos a respeito do que é o pecado, né? Errar o alvo, né? Fazer algo contra Deus. Todos esses conceitos, eles são muito importantes. E, ainda seguindo nessa temática, a gente tem aqui uma citação de Epícoro, que traz quase que uma concepção filosófica aqui, mais bíblica a respeito desse conceito, né? Ele diz assim: de Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. E ele começa a pegar cada uma dessas perguntas para saber o que é que se relaciona com Deus e o que é que não se relaciona. E aí, justamente para provar que a maldade não está em Deus. Ele diz assim: olha, se Deus quer e não pode, ele é impotente. Se afasta de Deus porque Deus é todo-poderoso. Então não pode ser essa a situação. E ele diz assim: o que é impossível em Deus? Não é? Se ele pode e não quer, ele é invejoso.
inveja também não se coaduna com Deus, porque a inveja é um pecado, é contra a natureza de Deus. O que, do mesmo modo, é contrário de Deus. Se nem quer nem pode, ele é invejoso e impotente. Portanto, nem sequer é Deus. E aí, por último, ele diz: se ele pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, da onde provém, então, a existência dos males? Por que razão é que não nos impede, né? E eu acho, para a gente entrar na lição propriamente dita, mas eu acho que essa pergunta a respeito do mal e do pecado, ela está tão, assim, viva em nossa mente, porque ela é um desafio diário. Todos nós pecamos, né? A palavra de Deus diz: todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, da presença do Senhor, e por isso precisamos da redenção de Cristo, da reconciliação com Ele, não é? Para alcançarmos a salvação e recebermos a sua graça. Então, é algo que permeia todos os nossos dias. O apóstolo Paulo disse que a nossa lida diária é da carne, né, com o espírito. Então, é algo que nós vivenciamos todos os dias. E na introdução está dizendo aqui que, para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã é conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Então, a gente vive nessa disputa diária, né? Então, por isso é um tema tão importante, é um tema tão atual e que se encaixa tanto na problemática do nosso dia a dia, né? É um tema prático e que os alunos precisam meditar sobre isso para que possam viver uma vida bem-sucedida em Cristo Jesus. Amém? Vamos adentrar, então, aos nossos tópicos e subtópicos, né? Nosso primeiro tópico aqui fala a respeito do mal moral e físico, e nos subtópicos vai introduzir aí, né, qual é o mal moral e físico de acordo com a Bíblia, de acordo com a filosofia no 2 e de acordo com a ética secular e a ética cristã. Podemos ouvir nosso querido professor Felipe aí, iniciando seu comentário a respeito desse primeiro tópico. Perfeito. Eu estava aqui ouvindo o querido Josier e falando a respeito da nossa lição e do desafio que o jovem encontra, porque isso é uma realidade, principalmente no meio acadêmico, né? Isso me fez lembrar daquela história que alguém um dia contou, que em uma sala de aula, um professor ateu, ele pergunta e confronta um jovem cristão, um estudante, se Deus criou todas as coisas, né? E o jovem simplesmente diz que Deus realmente criou todas as coisas, e ele pergunta: mas Deus realmente criou todas as coisas? E de repente ele diz assim: sim, Deus criou todas as coisas. E o professor então disse: se Deus criou todas as coisas, Deus criou o mal. Até porque nós somos a imagem, a semelhança de Deus, e se o homem, então, ele faz mal ao outro homem, ou a si mesmo, logo, ele deixa transparecer, ou ele transmite ali a imagem do Deus que é mal. E então, de repente, o professor ali ficou orgulhoso da sua colocação, o aluno se calou, e um outro aluno se levanta e diz: professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, professor, o frio existe? Ora, claro que o frio existe, o professor responde. Então o aluno disse: professor, o frio não existe. O frio é a ausência, professor, do calor. Professor, a escuridão existe? Sim, a escuridão existe. Não, professor, a escuridão é a ausência de luz, bem como o mal é a ausência do bem, e o bem vem da bondade, a bondade de Deus, então logo o mal é a ausência de Deus. Quando a gente fala, querido Jussier, sobre a questão da moralidade do homem, né, o mal moral e físico, e fala também sobre a ética cristã e a ética relativista que nós vemos nos dias atuais, é simplesmente falar disso. É falar de um mundo que não tem um parâmetro, que não tem uma moralidade, porque não tem Deus. Ora, o nosso padrão de moralidade, a nossa ética, ela vem de Deus. Nós somos regrados pela Bíblia. Então, logo, inclusive, né, já vamos aqui acompanhando e conversando anteriormente, o próprio você falou sobre isso, nós temos Deus como nosso referencial. Nós temos Deus como nosso padrão de vida. Então, quando eu olho para Deus, logo eu vejo um Deus que é santo, eu vejo um Deus que é puro. Então, logo eu sou encorajado, eu sou incentivado, eu sou orientado e eu sou instigado pelo Espírito Santo a ter uma vida de santidade. Por quê? Porque eu tenho um referencial, eu tenho um padrão de Deus. Então, nós temos uma moralidade não por nós mesmos, porque a nossa natureza ela é caída. Nós temos uma moralidade e uma ética cristã, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos um Deus como nosso padrão de vida. Então, logo, falar sobre a moralidade do mundo é falar de um mundo que não tem moralidade ou não tem moral algum. Quando nós falamos do mal moral e físico, ora, há uma maldade na moralidade dos homens e também de forma física. A gente vê hoje em dia o pecado se alastrando de uma tal forma. E aí, entrando nesse campo do pecado, eu queria reforçar aqui para o querido professor, realmente
difundir essa discussão sobre a questão do pecado. Por quê? Porque o mal ele foi introduzido a partir do pecado. Logo, quando você olha para o padrão de Eva e de Adão, eles eram moralmente corretos, santos, perfeitos. Então, a partir que o pecado é introduzido no mundo, logo eles conhecem a maldade, e então a maldade entra no mundo a partir do pecado. Logo, nós podemos compreender que o pecado traz consigo a maldade. Então, quando nós falamos aqui, de acordo com a Bíblia, de acordo com a filosofia, e de acordo. Tem aqui o primeiro tópico, a Bíblia, deixa eu só localizar aqui. O mal moral e físico, de acordo com a Bíblia, de acordo com a filosofia, de acordo com a ética secular e cristã. Eu consigo entender e olhar para esses três tópicos aqui, meu caro Jussi e meu caro Jansen, e ver que, literalmente, há uma compreensão, e uma compreensão muito clara da diferença entre o jovem cristão, entre a igreja e entre o mundo. Você olha para o mundo e eu vejo, por exemplo, eu quero estar até como exemplo, hoje eu estava ali reunido na loja, no meio comercial e profissional, com algumas pessoas, e por uma situação, alguém do meu lado chamou um palavrão, e eu tenho autoridade para repreender, e repreendi. Para aquela pessoa é normal ela chamar um palavrão, ela denigrir a imagem de uma outra pessoa, ela falar mais de uma outra pessoa, ela não se constrange quanto àquilo, ela não se constrange quanto à sua moralidade. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós nos constrangimos. Por quê? Porque a gente se constrange porque a gente tem um Espírito Santo dentro de nós e a gente tem um padrão de moralidade. Então, quando eu olho à luz da Bíblia, quando eu olho à luz da filosofia, quando eu olho à luz da ética secular, cada um vai trazer a sua visão, a sua ótica. Só que eu chego a uma determinada conclusão. Nós estamos vivendo um relativismo quanto à ética. Ou seja, nós estamos vendo uma geração que está afundada no hedonismo, que nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso também. É uma geração que está afundada no relativismo ético, aonde eles querem seguir os seus prazeres, aonde o que é certo não é o que a palavra diz, é o que eles acham, o que eles querem, o que eles veem, de acordo com a sua ótica. Mas eu digo para vocês, caros Jussi e Jansen, isso é mais uma prova de que Deus não criou o mal. Porque logo o homem, quando tem Deus, o homem se constrange mediante a maldade. Mas o homem, quando não tem Deus, ele não se constrange em ser mal. Isso é mais uma prova. Então, a ética moral, ou mal moral e ético, logo prova que Deus não criou o mal uma vez mais. Por quê? Porque nós que temos Deus, que temos o Espírito Santo na nossa vida, somos constrangidos a assim não seguirmos, a assim não praticarmos. Então, quando eu olho para o mundo, para encerrar minha participação nesse primeiro tópico, eu vejo o mal moral e físico, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a filosofia e de acordo com a ética secular e cristã, esse paralelo, esse contexto, esse paradoxo que é esses dois extremos, que é a ética secular e a ética cristã, eu vejo literalmente uma prova a mais, mediante a nossa prática de fé, a nossa conduta de fé, que Deus não criou o mal. Por quê? Porque a bondade de Deus enxertada em nós nos faz seguir a bondade dos seus passos e nos faz rejeitar a maldade dos homens e a maldade desse século. Eu encerro minhas palavras dizendo, como disse Paulo aos crentes de Roma, nós não podemos nos conformar. Se há uma falta de moralidade para o mundo, nós não podemos entrar nessa forma, porque nós temos já uma forma e essa forma ela é recheada de bondade, porque ela vem de Deus. Bem, Jansen. Depois que o Felipe falou, é complicado. Quase esgotou aí, né? Quase esgotou todo o assunto. Mas eu estou brincando assim, porque é muito bom a gente aprender um com o outro. O único ponto que eu queria trazer para completar um pouco essa fala de Felipe é que quando a gente fala de ética, quando a gente fala de moral, esses conceitos estão muito mal divulgados hoje em dia também. Então, a sociedade ela quer relativizar muitas coisas, o que era mal antigamente, talvez para uma geração antiga, eles estão querendo fazer que sejam bom. Então, para o contexto atual, como a gente vai ser professores para jovens, a gente também precisa frisar para eles o que é ética, o que é moral, que, na verdade, falando da ética em si, ela é um estudo dos princípios morais que vão criar um limite do que é certo e do que é errado.
Só que o nosso limite do que é certo e do que é errado não deve ser o modelo que o mundo está apresentando, e sim o que a Bíblia apresenta. E a Bíblia apresenta o melhor tipo de princípio que a gente vai poder entender, porque ele veio do Criador, daquele que criou todas as coisas. Algumas lições atrás, a gente falou sobre isso, né? Que você não tem como explicar a ciência, a tecnologia, a natureza, vindo de outras fontes, a não ser a do Criador. Então, também, se Deus é bom e criou o bem, o que se afasta de Deus e cada vez mais está longe, como o Felipe falou no início, é o mal. E isso nunca vai mudar. A ética do mundo pode mudar, o pensamento das pessoas pode mudar, mas esse princípio de que no Senhor, no nosso Deus, só existe o bem e nele não existe mal algum, isso não vai mudar. Amém. Eu estava meditando aqui no que vocês estavam falando, né? E estava lendo aqui a respeito disso. O livro do pastor Oséias diz assim que os valores morais do homem, eles só podem ser medidos diante da santidade de Deus. Uma vez que Deus é o Criador, o único referencial tem que ser ele, né? Ele que é o parâmetro de medição. E a gente lembra na física, né? Como é que eu sei se eu estou mais rápido que outra pessoa? Eu tenho que ter um referencial, né? Então, eu tenho que ter, se o referencial meu está parado, eu estou andando, estou em movimento, eu estou mais rápido que ele. E assim é em relação à moralidade, a diferença entre o bem e o mal, né? O bem só existe em Deus. O bom só existe em Deus. Faz parte dos seus atributos naturais e comunicáveis com o homem. Então, se nós olharmos pela ética secular, que não tem Deus como parâmetro, né? Eles não têm uma cultura cristã, portanto, eles não têm nenhum padrão para suas normas morais. Por isso que o que é bom e o que é bem, o que faz o bem para as pessoas que se orientam pela ética secular é o que passa na cabeça delas, né? Enquanto que nós não, nós temos esse parâmetro que é Deus, que é o nosso Criador, e Jesus nos convida a nos parecermos com Ele, Deus nos convida a nos parecermos com Ele. Efésios 5:1 diz que nós temos que ser, né, semelhantes a Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, de serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todos esses parâmetros nós precisamos buscar na palavra de Deus. E um pouquinho aqui já no finalzinho do terceiro subtópico, né, que fala sobre essa questão da ética, ele vem dizer aqui no final que nós não podemos nos conformar com o pensamento deste mundo. As pessoas, elas buscam prazer, é o hedonismo, né, e para elas o que é bom é o que dá prazer, é o que satisfaz o seu desejo, a sua concupiscência, que inclusive é a base do pecado, né? Se a gente for analisar, o pecado, ele é descrito como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, para as pessoas que não têm a Deus como parâmetro, para elas o que vale é o que satisfaz a sua concupiscência. E isso é pecado, porque foge ao princípio de Deus, né? Ao caminho do Senhor. E isso afeta o homem também para com Deus, para com o próximo e para com os demais seres. A gente vê isso no Gênesis, vê em toda a palavra de Deus. E nos preocupa, meus queridos irmãos, a questão do relativismo, porque hoje nós não estamos só sendo atacados pela mentira, nós estamos também sendo atacados pela meia-verdade. Né? Muitos estão tentando desviar os homens do caminho do Senhor, falando meias-verdades. Isso é o relativismo, né? É esse equilíbrio que Jansen falou no início, é você achar que você tem que estar ali entre o bem e o mal. Não, não posso ser bom demais, porque senão eu vou ser bobo, eu vou ser besta, né? Vou montar em mim, eu tenho que ter aqui um pouco de malícia, eu tenho que ter um pouco de jeito para conseguir viver, para ser esperto. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que buscar tão somente a bondade do Senhor. E nós vamos ver daqui a pouco, lá no terceiro tópico, que exercitar essa bondade nos traz um sofrimento. Por quê? Porque o pecado está em nós constantemente. Ele não sai. A gente não consegue matar. A gente só mortifica a carne, mas ela não morre. Ela vai morrer um dia. Mas enquanto ela não morre, ela fica ali, né, como um espinho, tentando, né, subjugar o espírito. E aí é importante que a gente tenha em mente que nosso dever como cristãos é estar alimentando o espírito com a palavra, com oração, com comunhão. Né? E é isso aí. Nosso segundo tópico fala sobre Deus e o mal. Já vem falando aí a respeito do que a gente vem comentando, né? E aí, mas é a resposta da pergunta fundamental da lição. Será que o mal veio de Deus? Será que Deus é mal em algum aspecto? Fala aí, Felipe, um pouquinho a respeito disso. Bom, eu queria usar, inclusive, aqui, quando nós falamos no início da lição, que muitos eles tentam pegar, né, a própria palavra de Deus, o próprio texto sagrado,
para poder desvirtuar justamente esse entendimento. E aí a gente precisa aqui entender, né, a primeira parte do subtópico 1, do tópico 2, Isaías 45, versículo 7, onde há uma profecia da parte de Deus pela boca do profeta, dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E aí, quando você pega o contexto que você estava falando ali sobre realmente Ciro, sobre a desobediência do seu povo, inclusive a gente entende que o mal moral na Bíblia justamente é chamado de desobediência, né? Desobediência, podemos assim resumir que a desobediência é o mal moral que é apresentado em toda a Bíblia, inclusive pelo próprio povo de Deus, quando eles pecam contra Deus. E quando o Senhor está falando aqui em Isaías, dentro desse contexto, a palavra, na etimologia original da palavra aqui, a proferida por Isaías, é justamente punição. O Senhor estava dizendo que não é que ele traria a maldade para o povo, que o Senhor iria efetuar a maldade, porque o Senhor criou a maldade, mas que o Senhor iria permitir a punição sobre eles mediante a uma desobediência, mediante ao pecado do povo contra Deus. Então, quando você estuda a Bíblia Sagrada, e hoje a gente vê, isso é muito complicado, você vê igrejas hoje sendo abertas para todo tipo de gente, classe, público-alvo e gosto, você percebe que as pessoas até tentam se utilizar da Bíblia, mas elas pegam textos isolados, versículos isolados, justamente para querer defender a sua tese. E esse é o versículo mais utilizado para aqueles homens, inclusive ateus, que querem dizer que Deus criou o mal porque ele criou todas as coisas, e está explícito em Isaías. Só que nós entendemos que é a punição. E ora, quando a gente vai olhar para Deus, mediante ao nosso Pai, porque nós temos Deus como figura de Pai, nós compreendemos como um Pai, a paternidade terrena, que é o nosso Pai. Quando nós desobedecemos, nosso Pai nos corrige, nosso Pai nos pune. Por quê? Porque ele tem amor e zelo para nos corrigir, e esse amor e zelo faz com que ele não permita que nós continuemos errando, mas que ele venha corrigir para que a correção, para que a punição nos tire do caminho da desobediência e nos leve para o caminho da obediência. Da mesma forma é Deus. Então, Deus estava querendo dizer para o seu povo, mediante a essa palavra, quero iniciar a minha palavra nesse versículo, que ele estaria suscitando a punição através de um outro homem, através de uma nação, de um povo pagão, ele traria punição para com os homens. Então, eu disse no início, e vou repetir, caro professor, é muito importante destacar, eu acho que, na verdade, é onde mais se confunde, ou cria-se dúvidas ou incertezas, ou começa a ter conflitos de entendimento na cabeça do jovem, inclusive não cristão, é justamente a diferença, entendermos que Deus ele é justo. E por ser justo, caro pai, caro professor, caro aluno que está nos acompanhando, porque tem muitos aqui, é interessante, nós precisamos abordar isso. Uma vez que Deus é justo, Deus não se omite ao pecado. Então, Deus nos perdoa e ele vai lançar no mar, ou seja, para nunca mais passar em rosto. Mas as consequências do pecado, ela nos atinge, porque nós plantamos e nós colhemos. Então, precisamos entender que o Deus que é bom, ele também é justo. A sua bondade nos alcança, mas a sua justiça nos alcança. Mas Deus não pode ver o mal, ele não pode criar o mal, mas pela sua justiça, ele não pode ser isente dos erros dos homens e mediante a sua justiça. Então, Deus que opera com bondade, também opera com justiça. E isso precisa ficar muito claro para que nós não venhamos compreender ou interpretar que a justiça de Deus é maldade para os homens. O salário do pecado é a morte, né? Todo pecado traz uma consequência. E a gente não pode confundir, realmente. Ficou muito claro, Felipe. Parabéns aí pela sua posição. Ô, Jansen, a gente fala aqui no subtópico 2, Deus é um ser em equilíbrio. Você falou um pouquinho sobre isso no início da lição, né? Comenta um pouquinho mais para a gente a respeito desse tópico. Eu vou começar com uma pergunta que uma vez, em uma escola dominical, um jovem me fez. Ele chegou, Jansen, por que Deus é eterno? E aí, sabe aquela pergunta que gera um silêncio logo depois da pergunta? Aí, Deus, eu posso dizer que foi Deus, porque foi uma frase que não saiu de mim mesmo. Aí eu falei, porque nele não há pecado. Porque o salário do pecado, como você acabou de falar, é a morte. E se Deus é eterno, ele nunca vai passar por essa experiência de morte. Ele não vai terminar, ele não tem um fim. Então, por ele ser bom em essência e não ter variabilidade, ele não vai ter um pouco de mal dentro dele, até como uma outra religião, outras religiões falam sobre essa questão do equilíbrio.
que você precisa ter um pouco do mal dentro do bem para que as coisas aconteçam, e um pouco do bem dentro do mal. Então, isso não vai acontecer. A sociedade moderna hoje está sendo bombardeada de informações como essa. A gente vê séries, a gente vê diversos livros e filmes que a pessoa começa a pegar até gosto pelo vilão, porque começa a encontrar um motivo bom em toda a ruindade, em toda a maldade que aquele vilão faz através de uma história que é contada. Mas não existe uma história que conte melhor do que a história de um Deus que criou todo o universo e que, infelizmente, o homem pecou através da queda, né? Que entrou o pecado no mundo, e esse pecado no mundo trouxe consequências de morte para a humanidade, mas ele mesmo prometeu um que ia salvar o homem, que viria e pisaria na cabeça da serpente. Então, o próprio Deus, por tão bom que é, imagine se ele tivesse mal, se ele tivesse mal dentro dele. Ele fez tudo de bom para você, e você vai lá e se afasta dele. Você merece a morte. Então, eu não vou fazer nada para te resgatar. E Deus, como ele é um ser em total bondade, ele, mesmo você, homem, humanidade, se afastando dele, ele ainda faz de tudo para te resgatar e te levar para o lugar que ele sempre idealizou, que é do lado dele. Então, não existe algo ruim em Deus. Na verdade, não existe maldade. Ele não criou a maldade, que é até o tópico 3. Infelizmente, é como o Felipe falou, a ausência de calor é o frio. A ausência de luz é a escuridão. A ausência de Deus é o mal. Então, se você quiser pensar que Deus criou o mal ou que Deus tem maldade em si, joga esse pensamento para longe. Ensine seus alunos a refletir de uma forma bem interessante, que equilíbrio, assim como tolerância, não é bom. Muitas vezes a gente fala que temos que ser tolerantes, mas tolerante, a palavra em si, ela significa que você deve deixar passar algo que não é bom ou que não é do seu agrado. E Deus nunca fez isso. Ele é justo ao bastante para dizer o que é bom, e quando a pessoa faz o que é mal, que é fora da vontade dele, ele ainda perdoa, porque ele é misericordioso. Mas as consequências do pecado virão sobre a pessoa. E isso a gente mostra que o nosso Deus é bom e ele é 100% bom. Ele não tem equilíbrio com o mal. Amém. Eu me lembrava aqui, enquanto você falava, daquele versículo de Lucas 11:23, que diz que, Jesus diz, né? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha, né? Não tem meio termo. Ou você busca a santificação, ou você tenta ser santo, ou você espalha e peca, né? E age contra Deus. E isso, consequentemente, vai trazer um sofrimento. É o tópico da nossa, é o terceiro tópico da nossa lição, né? Que fala sobre o cristão e o sofrimento. Afinal, o salário do pecado é a morte. Todo pecado ele traz uma consequência, né? A gente planta e a gente colhe, como já foi dito aqui. E esse é um tipo de sofrimento. E o homem tenta fugir desse sofrimento através dos prazeres, através, né, e Satanás ajuda meio que anestesiando a consciência do homem, né, os seus sentimentos em relação ao pecado, vai ficando morto espiritualmente e insensível à santidade de Deus, e também a sofrimento na santidade, não é? Porque é uma luta contra a carne e buscar a Deus, né? Buscar a liberdade que há em Cristo é abrir mão do que a nossa carne deseja. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso para encerrarmos a nossa lição. Convido o professor Felipe para nos falar um pouquinho a respeito desse problema de sofrimento. O problema do sofrimento tem se tornado um problema e a gente já traz não para a parte externa, né, dos não cristãos, mas nós já trazemos para a parte interna, mesmo no meio cristão. Está se difundindo muitas igrejas neopentecostais que estão trazendo uma teologia e uma doutrina totalmente errada sobre o sofrimento. Ora, meus irmãos, falar de sofrimento é falar de vida cristã. O Messias, ele é um homem de dores. O próprio profeta Isaías, ele vai dizer, Isaías capítulo 53, que o Messias seria um homem de dores, iria experimentar o sofrimento. E quando eu falo do Messias, eu falo do homem que não tinha pecado. Imagine nós, se o próprio Cristo, um homem que não tinha pecado, é um homem que é experimentado nas dores, quanto mais eu e você que pecamos e trazemos a consequência do pecado para a nossa vida, né? Então, nós pecamos todos os dias, somos justificados, somos salvos, mas como é que eu posso falar? Nós pagamos um preço no dia a dia da consequência do pecado até nós conhecermos a Cristo.
Então, nós precisamos compreender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Qual é a diferença do sofrimento do mundo, do sofrimento não cristão para o cristão? É como disse justamente Dieterlen, não sei nem como é que se pronuncia aqui, o pessoal da ajuda aqui do professor Jussier Jansen, NH, Dieterlen, né? Não sei se a pronúncia está certa, depois vocês me corrigem aí, que ele afirmou, depois de meditar a respeito do sofrimento do justo, e ele vai dizer, tudo depende do modo por que se sofre, mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um homem, eu vejo o Messias que sofreu, eu vejo um Paulo que sofreu muito, vai dizer que tem um espinho na carne, ele vai orar para que o Senhor retire dele, só que o Senhor vai dizer que o sofrimento era por uma boa causa, é para que ele não se engrandecesse, é para que ele não fosse orgulhoso, soberbo, porque a soberba, ela foi... o diabo ele se soberbeceu e do céu ele foi expulso, e o Senhor não quer perder Paulo, e então o sofrimento ajuda a manter Paulo como um homem que tem um caráter cristão e é agradável a Deus. Então o sofrimento faz parte da vida cristã. O próprio Senhor disse que as aflições desse mundo, nós temos aflições nesse mundo, mas nós precisamos ter bom ânimo. Então sofrer não é entender que Deus criou o mal. É totalmente diferente. O sofrimento faz parte da vida cristã e Deus ele não tenta a ninguém. Deus nos prova através do sofrimento para que nós possamos ser engrandecidos em graça, em conhecimento. E para encerrar aqui a participação nesse subtópico primeiro sobre o sofrimento, que às vezes as pessoas querem pegar do sofrimento para tentar conectar isso a Deus. Se tem sofrimento é porque existe o mal, e então Deus criou o mal e tem sofrimento e não tem Deus. Totalmente diferente. Um dia alguém entrou em uma barbearia, sentou para cortar seu cabelo, e então o barbeiro começou a cortar seu cabelo e começou a murmurar e dizer, eu não acredito em Deus, não existe Deus. Por quê? Porque tem sofrimento, tem muita dor, tem gente passando fome, olha, tem gente que passa dificuldade, então eu não acredito em Deus. E de repente aquele homem calmamente cortou seu cabelo, foi embora, e de repente ele viu um mendigo no meio da rua com o cabelo grande, com a barba grande, aí ele volta na barbearia e diz, rapaz, eu tive aqui uma consciência, eu tenho agora uma nova convicção na minha vida, eu não acredito em barbeiro, não existe barbeiro. E então o barbeiro disse, mas existe, eu acabei de cortar seu cabelo. E então o rapaz disse assim, não, mas olha, vem cá, aquele rapaz ali tá com cabelo grande, tá com a barba grande, não existe barbeiro, porque se existisse barbeiro, não existiria pessoas com cabelo e com a barba grande. Então o barbeiro disse, o problema é que ele não me procura. O problema é que as pessoas não procuram Deus, e a ausência de Deus gera no homem maldade, maldade moral e maldade física, homens que moralmente são maus e homens que praticam a maldade para com outros e para com a sua comunidade. Logo, o homem que está em Deus, ele procura ser bom, porque ele tem um Deus que é plenamente bom. Ô, glória! Maravilhosa participação, querido professor Felipe. Jansen, Deus é maior que todo sofrimento, essa é a esperança que a gente tem, né? Fala um pouquinho a respeito disso para a gente aí. Ficou fácil, porque Deus é maior do que tudo. Como às vezes a gente tenta deixar Deus dentro da nossa ótica, do nosso entendimento, aí a gente às vezes não consegue fazer essa relação. Mas em algumas aulas atrás, chegamos a falar sobre que Deus ele se assenta sobre a circunferência da Terra. Todas as coisas foram criadas por ele. Tudo provém de bom, né? Provém dele. E todas as coisas são para ele. E aí a gente vê assim, o meu problema é muito difícil, o meu problema é impossível. Impossível talvez para a gente, mas para Deus não é impossível. Ele é muito maior do que o nosso problema, ele é muito maior do que a tristeza que nós sentimos, que a depressão que às vezes bate na porta de muitos jovens, de muitas pessoas, homens, adultos, mulheres de qualquer idade, tamanho ou cor. Então, muitas vezes a gente foca muito no problema, foca muito no sofrimento, mas esquece de olhar para quem é o nosso Deus. E para isso você precisa ter o conhecimento também de quem é Deus através da palavra, porque muitos apresentam, como o Felipe mesmo falou, Deus de qualquer forma, ou o seu Deus, ou o Deus que ele quer que tome uma forma por causa dos seus próprios interesses. Mas o nosso Deus, como a gente já falou, ele é em essência, aquela essência boa, aquela essência que tem poder para todas as coisas e que está apresentada na Bíblia. Então, quando a gente compara o maior sofrimento que um homem poderia sentir, não se compara a Deus. E o mais bonito do que isso, o próprio Jesus veio na Terra e sofreu um sofrimento que talvez eu, nem você e nem ninguém aqui que está nos vendo poderia passar. Porque eu imagino que às vezes, né, Jussi, a gente levanta na noite no nosso quarto, vai para a cozinha pegar um gole d'água. Se a gente chutar a beirinha da cama,
a gente já fala que foi uma dor insuportável. Imagine todas as pancadas que Jesus tomou, toda a dor e sofrimento que ele passou até chegar na cruz e morte de cruz, e mesmo assim ele não murmurou, não reclamou, muito pelo contrário, ele venceu a morte, venceu todo esse sofrimento por uma ação que é boa em essência, salvar a humanidade. Então, todo o sofrimento que nós passamos não vai ser nem comparado com o que Jesus passou. E Deus é muito maior do que todo sofrimento. E a prova disso é que Jesus disse: eu venci o mundo. E esse eu venci o mundo não é venci a parte física que nós vemos, é tudo que tem no mundo, que esse mundo, infelizmente, que está sendo falado, já é com o fruto do pecado vivendo, habitando na nossa carne, que a gente milita todos os dias. Porém, pelo sofrimento, muitos homens também chegaram a conhecer Deus como ele realmente ele é, assim como Jó. Jó, ele já andava com Deus e Deus deu boa referência dele. Mas ao passar por todo o problema que a gente sabe que ele passou ao decorrer do livro, ele falou que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu lhe conheço como você é. Pelo sofrimento, ele também pode ver a mão de Deus o sustentando, o ajudando, o protegendo, não deixando que o pior acontecesse. E ali ele conheceu que o Deus que ele sabia que era bom, agora ele provou que ele era bom, porque em meio ao sofrimento, Deus o segurou e o sustentou. Amém, amém. Essa vida de sofrimento em Cristo, né, ela nos traz um grande peso de glória, galardão, vida eterna, né, mansões celestiais, morada com o Pai, presença de Deus. Então, é como o Senhor disse, tem bom ânimo, né? No mundo você vai ter aflição, você pode passar por dificuldades, mas tenha bom ânimo. Ele venceu e nos ajuda a vencer. O apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Já temos chegado aqui no finalzinho da nossa lição, já temos concluído esse tempo, debatendo um pouco a respeito dessa lição maravilhosa, né? Passou rápido, mas desejamos, irmãos queridos, que esta lição tenha sido proveitosa para o seu coração, que você possa fazer bom uso dela, seja para o seu estudo diário, seja para a preparação da sua aula, né? Que nós possamos, depois dessa leitura e reflexão, ter fé, né? Para crer que Deus não criou o mal, mas que o mal é fruto do pecado, né? Originado no homem, e que nós temos um caminho para fugir dele, escapar dele, né? E alcançar a santidade em Cristo Jesus. Quero deixar aí as palavras de considerações finais dos nossos professores. Professor Felipe, a sua conclusão. Glória a Deus. É sempre uma alegria estarmos presentes com o Josiê, com o Jansen, com você que está nos acompanhando e juntos nós passearmos pela Bíblia, pelos seus ensinamentos, pelos seus preceitos e aprendemos mais de Deus. Se você está sofrendo, fique tranquilo. Eu sei que é difícil, a dor aperta, às vezes o sofrimento vem, mas Deus se utiliza do sofrimento para mudar o nosso caráter e nos aproximar de Cristo. Enquanto o diabo se utiliza da maldade para deturpar o homem e o caráter do homem e distanciar de Deus, Deus é o contrário. Ele se utiliza do sofrimento para que, através do sofrimento, traga frutos dignos de arrependimento e sejamos perto dele. Que Deus te abençoe. Uma excelente aula em nome de Jesus. E eu só tenho a dizer que não ouça o que o mundo diz sobre Deus e o mal, porque Deus ele é muito maior do que todas as coisas e nele só existe o bem. Então, quando você, professor ou você, aluno que está nos vendo, entrar em uma discussão sobre esse assunto, discussão até no bom sentido, porque muitas vezes alguém do mundo pode chegar e questionar, não por maldade, sim para tentar entender. Você foque em um conselho que Paulo dá em Romanos 16, 19, que é: sede conhecedor do bem e inocente do mal, e o Deus de paz esmagará Satanás sobre o seu poder debaixo dos vossos pés. Então, o que ele quis dizer com isso? É que a gente tem que focar no que é bom, focar em Deus. Então, apresente quem é Deus e tudo que é oposição a Deus, com certeza, vai se caracterizar como o outro lado, que é o mal. Então, essa é uma lição que é conceitual, tem muito a se discutir e é uma grande oportunidade de a gente buscar mais a Deus através de uma lição como essa. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigado você, professor, aluno, amante da Escola Dominical, que tem nos acompanhado. Fica o nosso convite para continuar assistindo às próximas edições do EBD em Síntese Podcast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar lá de onde você está nos assistindo, o que é que tem representado esses podcasts para a sua vida, para o seu ministério. Que Deus abençoe a você, a sua aula, né, a sua congregação, sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor.